Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Fernando Moalho, Dev Multitask, e vamos continuar com a nossa playlist aqui do Java Seguro. E hoje eu vou falar um pouquinho dos algoritmos simétricos. Bom, para fechar aqui a nossa playlist aqui, acho que faltou só falar dos algoritmos mais usados, né, que a gente tem aqui no nosso mundo de segurança, que são os algoritmos de criptografia simétrica e assimétrica, né? Bom, a primeira coisa, antes da gente ir lá para os exemplos, né, vocês precisam entender a diferença entre eles, né? Então, assim, a diferença basicamente é que a criptografia simétrica ela usa uma chave só, né, usa a mesma chave, né, e a criptografia assimétrica ela usa duas chaves, tá? Então, nosso primeiro exemplo a gente vai mostrar a criptografia simétrica, né, que é a mais simples, né, que ela usa uma chave só. Agora, quando a gente entra nesse tipo de algoritmo, né, a gente começa a ter uma série de opções a mais, né? Então, além dos tipos assim de algoritmos, né, a gente vai ver só alguns, mas a gente começa a ver até no Java mesmo, começa a complicar um pouco, que tem uma série de opções a mais, né? Então a gente começa a ter além do tipo do algoritmo, por exemplo, a gente vai ver o mais simples aí deles, que é o DES, né? Aí você começa a ter umas novas opções, né, que você não tinha antes, além do algoritmo. Então, se você quer usar preenchimento ou não, né, que é o chamado lá, o padding, e nesse tipo de criptografia simétrica você tem também alguns subtipos que você pode usar, né? E tem alguns que são mais usados no mercado e outros que deixaram de ser usados, né? Então, assim, do ponto de vista, o que é importante vocês entenderem, assim, do ponto de vista de algoritmo mesmo, né? É basicamente essa ideia da criptografia simétrica, de você ter uma chave, né? E você tem uma mensagem, né, como a gente usou nos exemplos aqui, que você precisa criptografar, você usa essa chave, você tem um resultado, né? E depois, com essa mesma chave, você vai pegar a mensagem que está criptografada e consegue voltar para a original, tá? É basicamente isso, só que aí vocês vão ver no código que tem aí, como você tem esses parâmetros a mais, né, que você tem que colocar um novo subtipo, você tem que colocar se você quer preenchimento ou não, aí o código fica um pouquinho mais complicado, tá? E quando eu falo nesses outros tipos de subtipos, né, que eu falei, tem alguns mais comuns e outros que deixaram de ser usados, tá? Então, um que deixou de ser usado é um que recebe a sigla ECB, tá? Que acho que é Electronic Code Book, tá? E por que ele deixou de ser usado? Porque ele foi provado que ele, quando você usa, você vai criptografar, por exemplo, uma imagem, né? Se a gente pensar assim, uma imagem, o que ela é, né? Basicamente ela é uma matriz de pontos e cores, né? E aí se você tem uma matriz que você tem umas cores que se repetem, né? E se essa repetição ela também acontecer na mensagem criptografada, qual que é o problema? Que você não vai criptografar, não vai consegue esconder muita coisa, né? E esse subtipo aí, o Electronic Code Book, ele tem esse problema, e eu vou fazer uma demonstração para vocês com uma imagem, tá? Então vocês vão conseguir fazer aí também, a gente vai fazer junto, tá? E aí vocês vão conseguir ver isso. Ó,
Ok, então essa que a gente está quase fechando, então vamos começar primeiro com esse algoritmo aí do this. Ok, vamos lá dar uma olhadinha aqui no nosso projeto, né? Então no vídeo anterior eu tinha mostrado esse algoritmo aqui bem simples, né, de só uma letra, né, que tinha um algoritmo aqui de só uma letra e tudo. Ele implementava essa interface aqui, né, de criptografia simétrica. Então agora vamos olhar esse exemplo dessa criptografia DES, tá, que é uma das mais simples aí que a gente tem no mercado, tá? E inclusive eu coloquei um comentário para não usar, tá? Porque ela já tem se demonstrado aí insegura por um tempo, né? Porque ela tem um tamanho muito pequeno, né, de chave, então não é bom você usar, tá, nos seus projetos, mas fica aqui como pra gente continuar aqui aprendendo, tá? Nesse link aqui que está aqui comentado, tá? Eu coloquei aqui, tá? Então para vocês verem que tem aqui um monte, né, também de opções de algoritmo, tá? Então também tem as suas RFCs, tá? Então depois vocês dão uma olhada aí com calma, tá? E aí, como eu comentei com vocês, né, quando a gente usa aí a criptografia simétrica ou assimétrica, aí você tem mais opções, né? Então como eu falei para vocês, então você coloca aqui o algoritmo, aí esse aqui tipo, ou ele chama aqui transformação, né? É assim que o Java chama, e aí você coloca aqui as técnicas de preenchimento, né? Que ele precisa usar, porque essas criptografias são feitas com blocos, né, de bytes, e às vezes o texto, né, que você vai criptografar, ele não tem lá exatamente o tamanho certinho dessa blocagem, né? Então aí ele usa assim, esses algoritmos para fazer esse preenchimento para ele ter o tamanho certo, tá? Então assim, ele implementa essa interface, né? Então ele vai precisar de uma chave, depois ele vai criptografar e descriptografar, tá? Isso aí é igual aí os outro exemplo que a gente viu. E aí a JDK, né? Ela tem aqui uma interface, né? Vê que ela já tem aqui faz um bom tempo, né? Que consegue implementar esse esquema de chave pra gente, tá? Então a gente basicamente cria uma variável, né, do tipo chave, e aí a gente usa esse cara, né? Então a gente informa aqui para ele, né, que a gente vai usar o DES, né? E no momento que a gente for criptografar, né, então aqui, ó, a gente está gerando só a chave, certo? Então a gente usa a chave, a gente informa aqui que a gente vai usar, né? A chave ela vai ser pro DES. E que acho que eu fiz aqui, né? Um enum aqui, né, também. E aí uma vez que a gente fez essa chave aqui pro DES, ele consegue criar essa chave pra gente. Aqui eu até exibo aqui o valor, o conteúdo, né, da chave em hexadecimal, o tamanho dela. E aí aqui para criptografar, tá? Então como que funciona? Vai pegar aqui os bytes aqui da mensagem, e aí eu uso aquela string lá de transformação, né? Então ele vai pegar essa informação aqui e vai criptografar, tá? Então se no outro exemplo ali a gente somava uma letra, aqui ele vai usar esse esquema aqui, tá? Mais robusto, tá? De criptografia. Aí ele tem aqui alguns tratamentos, né, de algoritmo incorreto, tudo. E para descriptografar também é bem parecido, tá? Então ele vai
usar a chave, né? Reparem assim que ele sempre usa a chave, né? Tanto para criptografar a mesma chave quanto para descriptografar. Então ele descriptografou, tá? Num array aqui de bytes, e aí eu transformo aqui em hexa. Então, e aqui transformo aqui, aliás, eu transformo aqui em string, né? No retorno, aqui ele transforma em o array de bytes, eu pego e devolvo em string, tá? E aqui eu coloquei aqui aquele mesmo texto lá que eu usei aqui com alguns exemplos, né? Pra gente testar, tá? Então eu vou aqui dar uma maximizada e aí a gente testa. Então vamos ver o que ele... então eu coloquei aqui alguns testes, tá? Então pra vocês verem o valor da chave, tá? A chave bem pequenininha, né? De 104 bits. Aí a mensagem criptografada, né? Então é aquela mesma mensagem que eu usei no vídeo anterior, né? Se você não consegue ver a diferença, ela realmente importa, né? Aí ela ficou desse tamanho, tá? Aí o teste para ver se ele é determinístico, né? Então eu peguei uma mensagem igual e usei o mesmo algoritmo de criptografia, aí comparei as duas e ele deu o mesmo resultado, né? Então ele é determinístico sim, tá? Aí peguei uma imagem repetida, tá? Para ver se o código aqui se repete, tá? Então se a gente olhar aqui, não, ele não se repete, né? Diferente do algoritmo que a gente viu no vídeo anterior, né? Que ele se repetia, esse aqui não se repete, né? E aqui ele gera um tamanho fixo, né? Então o outro teste aqui se a gente pega e faz o teste aqui com a palavra eu, ele gerou esse resultado, né? E se ele usa a palavra eu e com o número 2, então além dele gerar um bem diferente, né? Esse aqui está bem diferente desse aqui de cima, né? Então o que ele chama de pseudo-random, ele também gerou com um tamanho fixo, né? Então, né, a mensagem aqui com 16 bytes, né? Então ele gerou com um tamanho fixo, tá? Se eu executar novamente, tá? Então provavelmente ele vai gerar do jeito que eu fiz aqui, né? O programa ele vai gerar uma nova chave e aí vocês vão ter um resultado diferente, tá? Então esse que é o AES, mas ele tem um problema, né? Então eu coloquei aqui no README, tá? Um passo a passo, tá? Para você reproduzir o que eu vou fazer agora aqui, tá? Mas você pode reproduzir aí no seu desktop esse teste que é bem simples, tá? Mas a gente consegue ver. Então o teste que eu vou fazer, o que vocês vão precisar? Eu uso aqui basicamente duas ferramentas, tá? Uma delas é o OpenSSL, né? Então se você usa aí alguma distribuição Linux, provavelmente ela já está instalada. Tá, mas se você não usa o Windows, você pode instalar também, é tranquilo. E eu vou usar essa ferramenta aqui, que é uma ferramenta para edição de imagens, né, que é open source, que é o GIMP. Tá, então ela tem aí para várias plataformas, você pode baixar e instalar também sem problema nenhum. Tá, e eu vou usar a imagem aqui, né, do canal. Tá, eu coloquei esta imagem aqui em algum lugar, deve estar aqui nos resources do projeto, né? Ela está aqui, então eu vou seguir aqui os passos exatamente como estão aqui, tá? Então aí eu vou explicando aí para vocês esse teste, tá? Aí vocês vão entender por que esse algoritmo aqui ele é o que eles chamam de semanticamente inseguro, tá? Então vamos lá, então vamos aqui para o shell, eu vou aumentar um pouco essa letra. Então,
E aí vamos lá para esse diretório, src, main, o padrãozinho do Maven, né? Resources, tá aqui. Ok, então vamos, eu vou até colocar aqui para ficar melhor. Tá, aí eu vou chamar aqui o GIMP e abrir com o GIMP. Eu já tenho instalado, beleza? Ele vai abrir aqui a imagem do canal. Tá, aí agora eu vou fazer uma conversão dessa imagem, tá? Para essa imagem nesse formato aqui, ó, que é o formato ppm. Tá? E aí vou mostrar para vocês o que faz esse formato, tá? Então, eu posso colocar aqui por extensão, ou eu posso simplesmente colocar aqui. Tá? Eu posso escolher aqui ppm, aqui, ppm. Aí export. Aí ele vai falar para mim, você quer que seja imagem crua ou ASCII? Tá, eu vou colocar em ASCII só para vocês entenderem o que ela faz, tá? Tá, então olha só, vamos voltar aqui pro shell. Ele prendeu o shell, prendeu, né? Eu vou abrir um outro aqui no mesmo diretório. Tá, então ele gerou ppm. Então olha só o que ele gerou. Como eu pedi em ASCII, tá? Eu vou mostrar para vocês o conteúdo dele. Então olha só o que ele fez. Ele pegou essa imagem e transformou e mapeou todo o bitmap. Tá, então isso aqui, ó, são todas as cores, né? Então 255 deve ser tudo branco. Tá, e um monte, né? Então se a gente tentar dar uma olhada aqui, ó, mais ou menos, vocês terem uma ideia quantas linhas tem, deve ter um monte de linha. Vamos ver. Essa imagem lá não é tão grande assim, né? Mas se a gente fazer o WC Word Count, ó, tem tudo isso aqui de linha. Tá, então 6 milhões de linhas, né, mais ou menos 6 milhões de linhas, ele vai ter o código do bitmap, o código da cor, né, de cada um dos pontos aqui, tá? Isso é o que o ppm faz, tá? Agora para o nosso exemplo eu vou apagar aqui, vou exportar de novo, que eu preciso daquele formato que é o que ele chama de cru, né? O raw, cru, tá? Aí não dá para fazer esse cat aqui, mas vai dar para usar aqui no nosso exemplo. Beleza, então vamos deixar por enquanto por aqui. Aí o que eu preciso fazer? Então ele vai extrair o header. Então vamos lá, copiando aqui. Deixa eu só reduzir um pouco aqui. Tá, vamos aqui, extrair o header. Vamos ver o que ficou. Tá, ficou o header, ótimo. Aí, e o resto, o que ele vai fazer? Ele vai jogar num outro arquivo chamado body.bin. Beleza? Então, se a gente listar aqui os arquivos, então você tem o header aqui pequenininho e você tem o body, que aqui é quase o tamanho desse cara aqui, né? Beleza, não faz sentido. Tá, e agora eu vou fazer a criptografia, tá? Então o OpenSSL, ele tem essa criptografia, tá? E vou usar aqui uma chave qualquer aqui, eu vou colocar o meu nome aqui, tá? Pronto, aí eu tenho aqui, com isso ele criou um arquivo com esse de cima criptografado, tá? E aquele conceito de salt, né, que a gente viu ali no hash, né, existe também, tá, nas criptografias aí, simétricas, né? Então eu vou usar aqui a opção de salt, né, para ver se com o salt eu consigo resolver esse problema, né, que eu falei que ele é semanticamente inseguro, né? Então vamos ver se com o salt resolve. Tá, então eu vou gerar um outro aqui body, um outro corpo.
tá? Gerou. Tá? E que mais? Outro teste aqui. Eu vou fazer com o algoritmo que eu vou mostrar no próximo vídeo, né? Que é com esse subtipo aqui, que é o CBC. Tá? Ele também pode ser usado no DES, tá? Mas o DES, como eu falei para vocês, ele tem uma chave muito pequena, ele já foi quebrado, tá? Vocês podem procurar isso aí na internet, então não é sugerido o seu uso. Tá? Mas vamos fazer o nosso teste aqui, tá? Usando com ele também, sem salt também, isso aqui é sem o salt. Tá, beleza. Então agora o que a gente tem? A gente tem um header, certo? E 4 bares. Isso, 4 bares. E aí agora a gente precisa converter esses caras. Aliás, desculpa. A gente tem 4 bares. Isso aqui é o bar sem criptografia nenhuma. E esses são os criptografados, certo? Então vamos agora finalmente ver essas imagens, né? Então como é que a gente precisa fazer para ver essas imagens? A gente precisa falar pro visualizador, o GIMP, pode ser o GIMP ou pode ser um outro, né? Que esse arquivo aqui, esse corpo, ele é uma imagem, tá? E isso a gente precisa fazer o quê? Pegar esse header e colocar junto com esse cara aqui, tá? E gerar um terceiro arquivo, tá? É isso que a gente vai fazer agora. Então, isso a gente faz com o comando cat. Tá? Então, com o comando cat header, então a gente pega, ele concatena o header, põe no começo, aí o body no final, e aí ele gera um resultado final, um arquivo final. Tá, então eu vou fazer isso com todos e aí já deixar prontinho pra gente ver. Tá, então ok, gerei aqui as 3 imagens. Vamos dar uma olhada aqui, parece ok. Tá, então vamos ver, então aqui eu não fechei ainda, essa aqui tá aqui a imagem original. Tá, então vamos deixar aqui do lado. Agora vamos ver como ficou essa com o ECB, tá? A primeira. Tá, então olha só. O GIMP ele usou outra janela, né? Bom, acho que até é bom pra gente comparar aqui, ó. Então, ó, essa aqui é a original e essa aqui é a com ECB. Então, ó, dá pra ver que ele, apesar que é diferente, você ainda vê um padrão, né? Você consegue ver o padrão e dá quase que pra ler aqui, né? Dá pra ler dev, não sei o que. Ou seja, essa criptografia não foi muito útil, né? Agora vamos ver com salt, né? Talvez com salt tenha melhorado um pouco, será? Vamos ver aqui. Então é o ECB com salt. Olha lá, o que ele fez? Ele mudou a cor só, né? A gente comparar aqui, ó. Acho que dá pra fazer com o teclado, né? Vamos ver. Alt 1 é a primeira imagem. Alt 2 é a com ECB sem salt. Alt 3, ECB com salt, ó. Sem salt, com salt, né? Então, essa com salt e a original. Também, ó, a gente ainda consegue ver um padrão, né? Também, o salt nesse caso também não ajudou, né? Então, o que o pessoal sugere? Que vocês usem esse esquema aqui do CBC, tá? Que é o Cyber Blockchain. Tá, com esse esquema aqui, ó, realmente, aí, gente, acabou, né? Não tem como você saber que daqui você chegou nessa imagem, né? Não tem como. Aí realmente ele tá escondendo toda a informação, não tem aquele padrão. Tá? Então acho que agora com esse exemplo, né, ficou bem claro, né, a diferença desses tipos, tá? Então para
Se vocês precisarem usar, né, o CBC, se vocês precisarem usar esse tipo de criptografia simétrica e tal, vocês não usem o ECB, tá? Usem o CBC, tá? Então é isso. Espero que vocês tenham curtido aí. Então aguardem que em breve aí a gente fecha aqui essa história falando do algoritmo aí de criptografia simétrica e assimétrica, tá? Então dá uma força aí pro canal, assina, compartilha aí com os outros devs. Um abraço aí, até a próxima.